Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da segunda unidade do nosso curso de Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos com linguagem de programação Python. Nessa unidade, nós vamos aprender as estruturas condicionais, ou seja, os fluxos de condição que o algoritmo pode ter. Primeiro arquivo que eu vou pedir para vocês abrirem é esse arquivinho aqui, ó. Material teórico, fluxo de decisões. Abram esse arquivinho, por favor. Ele é esse aqui, ó. Ele fala de expressões lógicas. Então, se você puder acompanhar aí também, na página 6, ele apresenta a importância da gente trabalhar com programas monolíticos. Só por curiosidade, tá, gente? Monolítico é o nome do programa que tem instruções condicionais e incondicionais. Quem fez aí a disciplina de teoria da computação ou a organização e arquitetura de computadores deve lembrar disso. Programa monolítico. Programas monolíticos são aqueles que trazem instruções condicionais e incondicionais. Aqui na página número 7, ele traz o conceito dos operadores. Isso aqui está também lá na nossa apostila 1, o arquivo 1 que eu mandei para vocês por e-mail, também está postado no Blackboard. A única diferença aqui desse material para o Python é que o Python tem a barra, que é a divisão de inteiros. Tá? Aí ele começa, no início da página 9, nos desvios condicionais, que também estão presentes em todas as linguagens, no Python não poderia deixar de ser diferente. Eu tenho uma decisão, se ela for verdade, vai fazer uma ação, se ela for falsa, vai fazer outra. Então, eu vou abrir aqui a nossa lista de exercícios. Eu vou parar nesse arquivo aqui, porque vocês já leram ele, então já sabem de qual é salteado. Aqui eu tenho um algoritmo com uma instrução condicional em português estruturado, e mais aqui embaixo eu tenho ele em fluxograma. Então, eu vou chegar aqui no nosso PyCharm e vou criar agora um projeto chamado Lista 2, que a gente já fechou a Lista 1 na semana retrasada. Vou abrir aqui, quem puder também abrir aí o seu PyCharm. Se alguém ainda não baixou, basta botar lá na ferramenta de busca PyCharm Download e baixa a versão Community, ok? E aí é bem tranquilo. Então, vamos ver aqui a nossa lista de exercícios. Eu vou abrir aqui a nossa lista de exercício número 2, está aqui no Blackboard, na avaliação 2, lista de exercício número 2. Se vocês puderem abrir também, para a gente fazer alguns juntos. Vou copiar isso daqui, ó, que é o exercício 1, elabore um programa que solicite ao usuário um número real e, ao final, imprima na tela se o número informado é maior que 10. Vou voltar aqui para o meu PyCharm e vou colocar aqui, ó, escreva um programa, lembrando que o caractere de comentário no Python é o number. Elabore um programa que solicite ao usuário um número real e, ao final, imprima na tela se o número informado é maior que 10. Então, bem simples, tá? Eu vou declarar aqui uma variável num e vou fazer o cast de conversão para ele, tá? O que é um cast, professor? O que é um typecast? É você converter um tipo de dado de texto para real, por exemplo, que é o que eu vou fazer aqui nesse exercício. Ó.
O exercício pede para o usuário digitar informe um número. E aí o exercício ele é bem simples, ele simplesmente pede para o usuário informar um número e ele dizer se esse número ele é maior. Então eu vou botar aqui, ó, se o número informado pelo usuário for maior do que 10, a diferença do Python para as outras linguagens que a gente está acostumado é a obrigatoriedade da indentação, tá, gente? Pelo menos dois. O PIP8 aponta 4, ele sugere 4 espaços para indentação. Então, o exercício pede que a gente informe aqui, ele fala lá, fulano de tal é maior que 10. O valor tal é maior que 10. Então, vou agora concatenar aqui, ó, .format, e vou pegar a variável num. Então, está lá o exercício feito. Deixa eu ver se isso vai funcionar, se não tem nenhum erro. Vou mandar executar aqui. Então, está ali, rodando lá embaixo. Professor, como é que eu faço para executar? Ou você aperta o play aqui, ó, no canto superior direito da tela, ou clica com o botão direito do mouse no seu arquivo e pede Run, executar. Então, vou botar aqui o valor 15, por exemplo, ó. Quando eu digito 15, aí ele me retorna lá que 15 é maior que 10. Esse é o primeiro exercício. O nível de dificuldade dele é inexistente. Eu coloquei mesmo só para a gente. Vale a pena chegar aqui agora e mostrar para vocês que a indentação no Python ela é obrigatória. Ó. Se a gente tentar rodar esse programa aqui, por exemplo, observem que eu cheguei ali na linha 6 e tirei a indentação. Ó. E aí ele vai dar um erro, obviamente, porque ele fala assim, olha, existe um erro de indentação. Era esperado a indentação do bloco. Por que ele percebeu isso? Porque na linha 5 eu tenho uma estrutura condicional. Ó. Se número for maior que 10, então ele espera que algo ocorra depois. Só para vocês verem que interessante que acontece aqui, ó, eu vou fazer um teste aqui, vou botar a indentação e vou botar uma outra linha aqui, escrita assim, ó, fim do exercício, ó. Fim do exercício. Só para a gente ver como é que funciona a questão da indentação. Vou rodar essa aplicação aqui, esse exercício, e vou botar um valor menor do que 10, tá? Vou botar aí o valor 5. Observem que ele vai aparecer direto, fim do exercício, ó. Independente do valor. Agora, quando eu rodo e coloco um valor acima de 10, como, por exemplo, o valor 15, observe que, além de imprimir que 15 é maior que 10, ele coloca o texto fim do exercício. Ou seja, a indentação no Python, ela não é opcional, como ocorre em outras linguagens. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, lá no C, no Java, a gente tem coisas do tipo assim, ó. Lá no Java, por exemplo, eu tenho algo parecido com isso aqui, ó. Se num for maior do que 10, então o que eu tenho? Eu tenho um operador para abrir o bloco. Aí eu imprimo aqui, ó, maior que 10. Eu imprimo aqui, ó, maior que 10. Mandei imprimir, maior que 10, e aí eu fecho o bloco aqui, ó. Essa indentação aqui, ó, ela é opcional lá no C, no C++, no Java,
no Pascal, no B. No Pascal, por exemplo, esse mesmo código ficaria assim, ó. Se no Pascal eu não preciso colocar as chaves, tá? Então, se num for maior do que 10, aí eu coloco o quê? Begin. Ó, Pascal, ó. Begin. Aí eu coloco a indentação se eu quiser ou não. Aí eu coloco maior que 10. E aí, end, ó que legal. O Clipper também é assim, ó. Aqui é o Pascal, Pascal, Clipper, Clipper, COBOL. Agora, no Python, não. No Python, eu tenho, se num for maior do que 10, aí, ó, eu finalizei a instrução, e aí é obrigatório a indentação. Se eu não colocar, aí ele vai, inclusive, dar erro. É com a indentação que a linguagem Python determina o que faz parte do bloco. Ó. Posso botar vários comandos aqui, ó. Outros comandos. Posso botar vários comandos aqui, ó. Aí, no dia que eu não quiser mais, aí eu volto para cá, ó. Print. Tá vendo? Então, aqui, ó, no Python, a indentação ela é obrigatória. Porque é ela quem vai determinar o que está dentro do laço e o que não está dentro do laço. Diferentemente do que ocorre quando a gente tem a ideia aqui do Pascal, do Clipper, do COBOL, ou de repente do C, do Java, tudo bem? Então não esqueçam mais disso. Voltando aqui para a nossa linha de exercício, essa foi a realização do exercício número 1. Vamos agora para o... Eu vou pular o exercício 2, ele é muito tranquilo, então deixa eu ver. Ó, escreva um programa que solicite ao usuário um número real. Aqui é a mesma coisa, só que agora se é maior ou igual a 10. Então mudou o operador relacional, tá? Agora é maior ou igual a 10. Vamos para o exercício 3. No exercício 3, elabore um algoritmo que solicite ao usuário um número real e não imprima na tela se o número informado é maior que 10. Se é menor que 10... agora esse eu vou fazer, porque agora a gente tem outra mudança na linguagem, que é o elif. O elif, olha aqui, ó, vou colocar aqui, porque em todas as outras linguagens a gente tem o else if. No Python, não, a gente tem elif. Inclusive, eu achei muito feio esse nome, mas o Tim quis colocar isso daí, né? Então, pede, elabora um algoritmo que solicite ao usuário um número real. Então, está aqui, ó, num, float, informe um número, e ao final imprima se o número informado é maior do que 10, então está aqui, ó. Se num for maior que 10, então ele vai imprimir isso daqui. A diferença agora está no else. Olha que legal. Eu vou chegar aqui, ó. E como é que é o else if? Em outras linguagens ficaria assim, ó. Eu vou entrar quais? COBOL, BASIC, Clipper, Pascal, C, Java, C++, C Sharp, PHP. Não, no PHP é else if junto, né? Agora, no Python é elif. Eu achei feio, mas tudo bem. Então, ó, se o número for igual a 10, lembrando que o operador de igualdade no Python, tal qual ocorre com C, tal qual ocorre com Java, é igual, igual. Exemplos que o operador de igualdade não é igual, igual. Pascal, COBOL, Clipper, BASIC, é um igual só, tá? E a atribuição é que é feita de forma diferente. Então, nesse caso, é igual
é igual a 10. Então, essa é a diferença, ó. Essa é a diferença do Python para as demais linguagens. Essa é a diferença do Python para as demais linguagens. Elif em vez de else if. E aí, o último é normal, tá? Ele entra aqui, ó, else. Se não, aí, óbvio, eu tenho que botar aqui os dois pontos, porque os dois pontos finalizam a instrução. Isso é importante eu ressaltar, tá, gente? Eu vou até desenhar aqui, ó. Como é que as demais linguagens finalizam a condição? Da seguinte forma, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No caso das linguagens C, Java, C++, como é que ele finaliza? Ele finaliza por meio desse operador aqui, ó. Desse operador. O fechamento da chave. Como o Pascal, o COBOL, ele não é obrigatório ter o abre e fecha parênteses, então ele finaliza com o then. Então ele chega aqui, ó, se isso dali for verdade, aí o que ele faz? Ele coloca a palavra then. Então, ó, then. Aí ele vem aqui, ele põe um begin e o end. Isso é Pascal, COBOL. Já o Python, como é que ele vai controlar o fim da condição? Com o caractere de 2 pontos. Então, não esqueçam mais isso, tá? O Python, ele vai... O Pascal, o Clipper, o COBOL, o Basic, ele vai ter o comando then. Já o C, C++, o Java, ele controla com o término do parêntese, fechamento do parêntese, que, por exemplo, no Pascal ou no COBOL, ele é opcional, você não precisa colocar. Ele só é obrigatório se tiver um operador AND ou OR aqui. Aí, essa chave, esses parênteses são obrigatórios. No Python, como é que eu vou fazer esse controle? Eu faço esse controle com o comando, com o operador 2 pontos, tá? Então, voltando aqui no nosso exercício, é assim que ele vai fazer o else. Então, vou rodar aqui essa aplicação. Primeiro, eu vou botar aqui, ele vai imprimir. O valor é menor que 10. Se não, é menor que 10. É menor. Ficou IGAU ali, ó. Menor que 10. Corrigem aí o de vocês, a linha 8, ficou IGAU ali no meu. Então, vou rodar essa aplicação. Então, se eu coloco, por exemplo, o valor 0, olha que interessante, ó. Vou botar aqui o valor 0, tá? 0. Aí ele vai dizer que 0 é menor que 10. Ele entrou lá na linha 9, validou a linha 9 como verdadeira, tá? Inclusive, ele até pede, o PIP8 pede para tirar esse espacinho aqui, tá, gente? Eu vou seguir as regras. Eu já falei para vocês do PIP8, por favor, alguém me diga aí se eu já falei para vocês do PIP8. Falei, né? Sim, falou sim. Falei, né? Ótimo. É o Manual de Boas Práticas de Desenvolvimento do Python. Então, tá aí. Se eu rodar a aplicação e colocar o valor 10, ele vai me dizer que 10 é igual a 10. Então, essa é a diferença. Linha 7, tá? A única linguagem na face da Terra, do planeta Terra, de Vênus, Marte e Mercúrio, que são os 4 rochosos, em todos esses 4 planetas que eu já visitei, a única linguagem que aparece esse tal de Elif é o Python, tá? Em todos esses 4 planetas. Nos outros, todas as outras linguagens tratam else if. A exceção é só o PHP, que é junto, mas as outras todas é else if. E o Python inventou esse elif aí, que eu achei esse nome feio.
Parece nome de iguana, Elif, né? Então tá. Esse foi o exercício 3. Eu parei aqui nele só porque eu acho que talvez ele valha a pena por conta desse mesmo. Agora o 4 não preciso mais. Elabore um algoritmo que solicite um número real e ao final imprima na tela se é positivo, negativo ou nulo. Isso aqui é bem tranquilo. A gente vai usar o ELIF do mesmo jeito, tá? O exercício 5, elabore um algoritmo que leia um número inteiro e imprima uma das mensagens, é múltiplo de 3 ou não é múltiplo de 3. Esse daqui vocês vão usar o operador de resto da divisão, que está aqui nesse arquivo. Está aqui na nossa avaliação 1. Está aqui na avaliação 1. Ó. Material teórico Python, unidade 1. Então, bem aqui tem o operador de resto da divisão, para a gente saber se um valor ele é múltiplo de outro. Amigos, descobrir se um valor é múltiplo de outro, somente o Ian aí, o Emanuel, que querem entrar para a área de segurança, é uma das operações matemáticas mais requisitadas, tá? Principalmente com números muito grandes. Quando eu estou falando de números muito grandes, eu estou falando de um número com 600 dígitos. É impossível para um computador fatorar um número de 600 dígitos. É impossível. Não, não é que é impossível. Ele vai durar algo em torno de 600 a 1000 anos processando. Por esse motivo, chaves criptográficas com mais de 128 bits utilizam números primos grandes, com mais de 500 dígitos. Só para vocês terem ideia, o último número primo com mais de 500 dígitos descoberto foi numa universidade chamada Yale, nos Estados Unidos. Ele foi vendido por 5 milhões de dólares. Então, se alguém quiser fazer dinheiro fácil aí, basta fazer um programa que gere um número primo grande, muito grande. Esses números são valiosíssimos, principalmente para a área bancária, né? Aquele token que você tem lá do seu banco, ele utiliza uma chave criptográfica que, muito provavelmente, se for um algoritmo como o 10, por exemplo, ele vai, muito provavelmente, trabalhar com números primos exorbitantemente grandes. Então, a cada 5 ou 6 segundos, ele muda a sua chave. Então, essa chave ela tem uma validade de 5 a 6 segundos e isso te garante uma segurança maior para você fazer transações bancárias, tá? Então, esse tipo de cálculo ele é muito. E o Python é uma ótima linguagem para isso. O Python foi desenvolvido dentro do departamento de matemática de uma universidade em Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos. Então, ela é altamente otimizada para cálculos matemáticos. Por esse motivo, muito provavelmente, vocês escolheram Python como linguagem de programação a ser estudada nesse semestre. O exercício 6, refazer o exercício 5, solicitando antes o múltiplo a ser testado. Esse é legal, viu, gente? Não deixem de fazer, tá? Continuando, o exercício 7, desenvolva um algoritmo que classifique um número inteiro fornecido pelo usuário como par ou ímpar. Aí é moleza, né? Basta eu pegar o resto da divisão desse número por 2. Se ele for 0, é porque o número é par. Se for diferente de 0, é porque o número é ímpar. Lembrando que vocês, exatamente essa turma aqui, já fez essa lista de exercício para mim há exatamente um ano. Não sei se vocês lembram disso. Vocês fizeram essa lista para mim, só que vocês fizeram em outra linguagem. Não lembro se foi C, né? O Ian está comigo aí, ó, foi na linguagem C. Então, o que é agora? É só refazer essa lista agora em linguagem Python. E se porventura vocês me encontrarem num semestre futuro aí em outra linguagem de programação, a gente muito provavelmente vai fazer em linguagem R. Linguagem R é uma outra linguagem muito legal para a gente. O Python é muito mais fácil. O Emanuel está falando aí. Eu achei a linguagem Python muito mais fácil. Muito mais fácil.
tão fácil que chega a dar raiva, né? Então, ainda, vocês estão no melhor dos mundos. Por quê? Porque vocês aprenderam a programar linguagem C. Linguagem C é uma linguagem ótima para aprender a programar. Por quê, professor? Primeiro, porque é uma linguagem fortemente tipada. O que é, professor, uma linguagem fortemente tipada? Basta assistir o vídeo lá da primeiro dia de aula. A linguagem fortemente tipada, ela exige que você declare, coloque um tipo e ela não muda o tipo. Então, quem aprende programação tem que aprender preferencialmente ou em linguagem Pascal ou em linguagem C. Quem aprende a programar diretamente no Python acha que o mundo é uma bagunça total. Que o Python ele aceita acentuação no tipo do identificador de variável. Você pode declarar em qualquer lugar. Você pode bota um valor numérico, depois você está com valor de texto e ele não vai reclamar. Então, hora você usa com aspas duplas string, hora você usa com aspas simples. Se você quiser misturar aspas triplas com aspas simples, ele aceita. Por quê? Qual é o objetivo do Python? O objetivo do Python é trabalhar com algoritmos matemáticos de estatísticos ou de treinamento de rede, machine learning. Então, eles não perderam tempo, por exemplo, tipando a linguagem ou deixando ela específica, por exemplo, igual o Pascal. O Pascal ele só aceita você declarar as variáveis no início do método. Você não pode declarar no meio, por exemplo. Ou seja, justamente porque o Pascal foi uma linguagem desenvolvida para ensinar a programar. Vocês fizeram o melhor dos mundos, aprenderam numa linguagem que ela tem regras, que foi a linguagem C, e agora que vocês já são desenvolvedores, vocês estão agora passando para o Python. E depois vão para o R, e depois vão para linguagens mais flexíveis. Então, vocês fizeram o caminho correto. O ruim é quando alguém já começa a aprender com Python, que aí acha que pode declarar uma variável numérica e depois tacar texto nela, e aí quando chega numa linguagem igual Java, por exemplo, que é fortemente tipada, que vai tentar fazer isso, o compilador não vai deixar. Então, a gente seguiu o curso correto, excelente. O exercício número 8, ele pede para elaborar um algoritmo que leia um número e, se for maior que 20, imprimir a metade, se for menor, imprimir o dobro. Aqui a gente começa a fazer cálculos matemáticos, tá vendo? Ó, imprimir o quadrado de um número, aí uso aquele operador lá de asterisco, para fazer exponenciação. No exercício 10, o sistema de avaliação determinado, fazer cálculo da média aritmética, se foi aprovado ou não. Olha que legal. Esse exercício, inclusive, ele está resolvido lá no material. O 11, elabora um algoritmo que leia o nome e peso de duas pessoas e imprima o nome da pessoa mais pesada, porque a gente começa a manipular variável do tipo string. Não deixem de fazer esse exercício, por favor. O 12, elabore um algoritmo que indique se um número digitado está compreendido entre 20 e 90, para a gente começar a trabalhar com os operadores lógicos, né, que é o AND, o OR, o operador e, verdade, falso. Então, a gente começa aí agora no exercício 12 a trabalhar com isso. Então, eu vou fazer essa rapidinho, porque essa talvez seja novidade, só para a gente usar lá o AND, para vocês verem. Então, ó, por exemplo, informe um número, então eu vou fazer assim, ó, se esse número estiver, ele for maior que 20, né, que o exercício fala, maior que 20 e, olha lá, ó, o operador e esse mesmo número for menor do que, acho que é 90 que o exercício fala, deixa eu ver lá, 90. For menor do que 90, então, olha lá, o operador E, ó, for menor do que 90, então, aí eu vou imprimir, ó, o número está
entre 20 e 90. Se não, ó, se não, aí ele vai cair aqui. O número não encontra-se entre 20 e 90. Por exemplo, ó. Então, vou rodar aqui ó, o operador AND, tá vendo? Esse é o operador AND. Poderia ser ou, basta OR. Então, informe o número. Vou botar, então, o número 35. Ele vai me dizer que 35 está entre 20 e 90. Olha que beleza. Tá? A gente usou aí o operador AND. Eu acho que no próximo exercício eu peço para falar do operador OR. 3. Elabora um algoritmo que leia dois números e imprima qual é maior, qual é menor, ou se são iguais. Aí já é legal, a gente já trabalha com manipulação de mais de uma variável. E o exercício 14, escreva um programa em linguagem... Opa, ficou aqui, ó, em linguagem C, em linguagem Python, que solicite ao usuário a média para aprovação. É o mesmo exercício 10, só que mais elaborado. Agora a gente pede a média para aprovação e aí calcula o resultado, se ele está aprovado ou reprovado. Ah, ele pede o gênero também, ó, porque se for do sexo masculino, aí é o aluno está aprovado. Se for do sexo feminino, é a aluna está aprovada. Então, você vai ter que fazer esse chaveamento 2 vezes do if. Isso é um if aninhado, tá, gente? É um if dentro do outro. Por quê? Porque eu posso ter a situação de aprovado e de reprovado para homem e posso ter a situação de aprovado e reprovado para mulher. Então, é um if aninhado, que a gente chama. Ou, quem quiser fazer o exercício utilizando o operador condicional e, também pode fazer. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Quem ainda não fez as listas e tiver dúvidas durante a semana, pode me escrever. A gente se encontra na semana que vem só para tirar dúvidas, fazer exercícios e para poder avaliar na outra semana. Obrigado pela presença de vocês e nos encontramos então na semana que vem. Vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar sobre algum assunto. Mas quem não tiver nenhuma dúvida, não queira conversar sobre nenhum assunto, já está liberado. Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Boa noite.